Olá, tudo bom? Que bom que você está por aí. Vamos verificar aqui a resolução de mais um dos exercícios? Vamos lá, ó. Olha só o que diz o enunciado. Dê a equação de circunferência que passa pelos pontos A, coordenadas 0 e 0, né? B, coordenadas 8 e 0 e ponto C, coordenadas 0 e 6. Então eu fiz aqui o esboço dessa circunferência só para facilitar a explicação e o seu entendimento. Ó. Então é uma circunferência que passa pelo ponto A, tá aqui, ó, que tem coordenadas 0 e 0. Esse é o ponto A. Passa pelo ponto B, que tem coordenadas 8 e 0. Aqui, ó, 8 e 0. Então, esse é o ponto B. E passa pelo ponto C com coordenadas 0 e 6. 0 para x, 6 para y. Esse daqui, então, ó, essa aqui são as coordenadas do ponto C, que é 0 e 6. Tá legal? Bom, então o que temos que descobrir? Dê a equação de circunferência que passa pelos três pontos. Então, esses três pontos, ó, por eles passa uma circunferência e nosso objetivo é descobrir qual é a equação dessa circunferência aqui. Então, vamos lá. Olha só, a equação de circunferência ela é mais fácil de ser reconhecida se ela estiver no seu formato reduzido. O formato reduzido da equação é mais ou menos assim, ó, x menos a ao quadrado mais o y menos o b ao quadrado igual ao r ao quadrado. Então essa é a equação da circunferência no seu formato reduzido. Lembrando que a e b são as coordenadas do centro da circunferência aqui, ó. A circunferência, ó, aqui o centro dela, esse é o centro, ela vai ter coordenadas aqui, essa coordenada vamos chamar de A, e vai ter coordenadas aqui no eixo Y, que nós vamos chamar de B. Então, as coordenadas do centro da circunferência, A e B, serão esses valores de A e B, que comporão aqui a equação da circunferência no seu formato reduzido. Então, primeiro passo, vamos descobrir quais são as coordenadas desse ponto aqui, que é o ponto central da circunferência, que é o centro dela. Tá legal? Bom, para isso, o que nós podemos perceber? Olha só, essa reta, né, que sai do ponto C e vai até o ponto B, passa pelo centro da circunferência. Se passa pelo centro da circunferência, então ela é o diâmetro da circunferência, né? Ela é o diâmetro e esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, está dividindo o diâmetro em duas partes iguais. Ou seja, do lado de cá é o raio, do outro lado é o outro raio. Os dois raios vão dar o diâmetro da circunferência. Então perceba que esse ponto divide o diâmetro em duas partes iguais, R para a direita e R para a esquerda. Então ele está no centro. Então esse ponto aqui nada mais é do que o ponto médio desse diâmetro aqui, ó, né? Então o centro da circunferência nesse caso é o ponto médio desse segmento que sai do ponto C e vai até o ponto B, ou do ponto B para o ponto C, tanto faz. Então, o primeiro passo, vamos descobrir as coordenadas do ponto médio. Vamos lá, ó. Vamos descobrir aqui, ó. O ponto médio, ele pode ser encontrado se você tiver o valor x do ponto médio e o valor y do ponto médio. Esse é o objetivo, né? O valor x do ponto médio pode ser obtido se você pegar o valor de x no ponto B, somar com o valor de x no ponto C. Basta somar os valores de x dos dois pontos aí da reta em questão e dividir isso por 2. Ou seja, o x no ponto B, ó, vale 8. E o x no ponto C, x é o primeiro, x vale 0. E isso vai dividir por 2. Aqui vai ficar 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o valor de x médio
vale 4. Ó, esse é o ponto médio, o valor de x vale 4. Então esse A aqui, ó, é igual a 4. Já descobrimos esse aqui, que aqui vale 4. Então ele vai ficar x menos 4 ao quadrado. E estamos montando a equação da nossa circunferência. Agora vamos encontrar o b. Qual é o valor de y, que é b, aqui nesse ponto médio. É o mesmo processo, né? Para encontrar o valor do y médio, basta somar o valor de y no ponto B com o valor de y no ponto C. Como é médio, dividir por 2. O valor de y no ponto B está aqui, y vale 0. E o valor de y no ponto C é a outra extremidade do diâmetro, o y vale 6. E, não esqueça que é média, divide por 2. Aqui 0 mais 6 vai ficar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, esse ponto B aqui, ó, ele vale 3. Bem tranquilo, bem fácil de ser resolvido, né? Então descobrimos que esse B vale 3. Olha lá. Y menos 3 ao quadrado é igual. Então falta descobrir o valor do raio. Se descobrir o valor do raio, está pronta a equação da circunferência. O que a gente pode perceber? Ó, que o raio é a medida que vai desse ponto médio, do centro da circunferência até o ponto B, e é o mesmo até o ponto C, né? Olha lá, R e E. Então basta calcular a distância entre dois pontos e teremos o tamanho do raio. Olha só, vamos achar aqui o valor do raio para não confundir lá em cima. Ó. Vamos encontrar a distância entre o ponto C e o ponto B. Tá legal? Olha lá, a distância do ponto C até o ponto médio, na verdade, ó, ponto C e ponto médio, ele vai dar o comprimento do raio. Então, vamos calcular a distância, ó, entre o ponto C e o ponto médio. Tá legal? Tá tranquilo? Para calcular essa distância, basta nós colocarmos naquela formulazinha que é o atalho. Ó, distância de dois pontos, basta calcular o valor de x no ponto C menos o valor de x no ponto médio. Tudo isso ao quadrado. E depois soma com os valores de y. Ó. Y no ponto C menos o valor de y no ponto médio. Tudo ao quadrado. E isso tudo dentro da raiz. Fácil, né? Agora é só trocar os valores de x e y e calcular essa distância, que vai ser o raio ali. Ó, a distância do ponto C até o ponto médio será dada pela raiz quadrada de o valor de x no ponto C. Está aqui, ó, vamos pegar mais fácil. X no ponto C vale 0. Menos o valor de x no ponto médio. Ó, esse é o ponto médio, não é? O valor de x aqui, nós encontramos que vale 4. Para x, nós temos 4. Então, fica 4 ao quadrado. Mais o valor de y no ponto C. Y no ponto C está aqui, ó. Ponto C, y vale 6. Menos o valor de y no ponto médio. Ponto médio que descobrimos, o y vale 3. E é esse aqui, né? No ponto médio, o y, aqui, eixo y vale 3. Que é o mesmo valor de b. Isso ao quadrado. Agora, é só resolver essa equaçãozinha aí, ó. A distância do ponto C até o ponto médio será dada pela raiz quadrada de 0 menos 4, fica menos 4. Como é ao quadrado, vamos colocar entre parênteses. E vamos somar com 6 menos 3, vai ficar 3 ao quadrado. Né? Olha lá, vamos dar sequência aqui, ó. A distância do ponto C até o ponto médio será dada pela raiz quadrada de, ó, menos 4 ao quadrado vai ficar 16. E vamos somar com 3 ao quadrado, que vai dar 9. Olha lá, então a distância do ponto C até o ponto médio será a raiz quadrada de 16 mais 9, 25. Distância do ponto C até o ponto médio, raiz quadrada de 25, 5. Como é a distância sempre será um valor positivo, não é? Não pode ser negativo. Então a raiz de 25 pode ser 5 positivo ou negativo. Mas como é a distância, só vale o valor positivo. Tá aí, ó. Encontramos que essa aqui é a distância. É o raio. Aqui, ó. O raio daqui a aqui
Desse lado o raio mede 5 e desse lado o raio mede 5. Agora, aqui na equação da circunferência, eu não posso pôr o raio. Eu tenho que pôr o raio ao quadrado. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Olha lá, ó. O raio aqui então, ó, portanto, né, ó, o raio é igual a 5. Portanto, o raio ao quadrado vai ser igual a 25, né? 5 deu raio, ao quadrado 25. Tá aí. Essa aqui é a equação da circunferência do exercício no seu formato reduzido. Olha lá. D, a equação da circunferência que passa pelos pontos A, B e C. É essa aqui a equação da circunferência. E aqui tem um esboço dessa circunferência. Tá certo? Bom, esse daí está corrigido. Perdão, se você não compreendeu, volta um pouco o vídeo, ouça os comentários de novo. Um grande abraço, até mais.